Nunca imaginei que a banheira que escolhi com tanto amor para a nossa casa seria o cenário da maior traição da minha vida. É inacreditável como as pessoas que dormem ao nosso lado podem se transformar em completos estranhos. Meu nome é Renata, tenho 35 anos, sou farmacêutica aqui em Recife e hoje vou compartilhar com vocês algo que mudou completamente minha visão sobre confiança, casamento e principalmente sobre mim mesma. Quando percebi que meu marido estava me traindo dentro da nossa própria casa, usando nossa banheira enquanto eu saía para trabalhar, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Aquela dor profunda, aquela sensação de invasão do meu espaço mais íntimo, me consumiu por dias. Mas ao invés de me entregar ao sofrimento, decidi transformar essa dor em algo que aquela mulher nunca esqueceria. Nossa casa no condomínio Águas Claras sempre foi meu refúgio. Trabalho duro na farmácia Saúde Total. Passo o dia todo orientando pacientes, lidando com médicos, gerenciando estoques de medicamentos. Voltar para casa deveria ser um momento de paz, não é mesmo? Mas aos poucos, aquele lugar que eu construí com tanto carinho foi se transformando em um cenário de mentiras. Rogério e eu estávamos casados há 7 anos. No início, éramos como todas aquelas fotos de casal perfeito que vemos nas redes sociais. Ele, como vendedor de imóveis de luxo, tinha um charme natural que me conquistou. Sempre bem vestido, comunicativo, parecia ter saído de um desses comerciais de perfume. Nos primeiros anos, nossa vida era praticamente perfeita. Viagens, jantares românticos, planos para o futuro. Construímos nossa casa juntos, escolhendo cada detalhe. O banheiro principal foi meu projeto especial. Passei meses pesquisando o modelo perfeito de banheira, aquelas com hidromassagem, estilo vitoriano. Economizei durante tanto tempo para ter aquele pequeno luxo. Lembro perfeitamente do dia em que foi instalada. Tirei fotos, mostrei para toda a família, para os amigos. Era mais que uma simples banheira. Era a realização de um sonho, um símbolo do nosso sucesso como casal. Mas como dizem por aí, a vida é uma caixinha de surpresas e nem todas são agradáveis. Nosso relacionamento começou a esfriar há cerca de 1 ano. As conversas se tornaram mais curtas, os olhares mais distantes. Rogério começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre com desculpas sobre clientes exigentes ou imóveis que precisava mostrar no fim do dia. Como muitas mulheres, tentei ignorar os sinais. Pensava que era apenas uma fase que logo passaria. A primeira pista veio quando notei que as toalhas do banheiro estavam sempre úmidas quando eu chegava do trabalho. Rogério dizia que tinha tomado banho mais tarde que o usual, ou que a toalha ainda não tinha secado direito por causa da umidade de Recife. Acreditei, ou melhor, forcei-me a acreditar. Depois vieram os fios de cabelo na banheira. Longos, escuros, definitivamente não eram meus. Ele disse que poderia ser da diarista que vinha uma vez por semana. Novamente engoli a explicação. Mas o cheiro, aquele perfume diferente nas toalhas, algo floral e intenso que eu nunca usaria. Esse foi o detalhe que não consegui ignorar. Comecei a prestar mais atenção. Notei que o nível dos meus sais de banho diminuía mesmo quando eu não os usava. A posição dos produtos no armário do banheiro mudava sutilmente. E a banheira, sempre com aquelas marcas características de uso, mesmo nos dias em que Rogério jurava que tinha apenas tomado um banho rápido. Conversei com minha amiga Cíntia, uma das poucas pessoas em quem realmente confio. Nos conhecemos desde a faculdade e ela sempre foi minha conselheira nos momentos difíceis. Encontramos no restaurante Sabor do Mar, nosso ponto de encontro habitual. Cíntia me ouviu atentamente enquanto eu desabafava todas as minhas suspeitas, os pequenos sinais que vinham me incomodando. Renata, você precisa ter certeza antes de confrontá-lo, ela disse, segurando minhas mãos trêmulas sobre a mesa. Se você está certa, isso é mais que uma simples traição. Ele está trazendo outra mulher para dentro do seu lar, usando suas coisas. A ideia da câmera foi dela, pequena, discreta, escondida entre os produtos de beleza na prateleira do banheiro. Instalei num domingo, enquanto Rogério estava num suposto encontro com clientes. A ansiedade me corroeu durante todo o expediente na farmácia no dia seguinte.
Mal conseguia me concentrar nas receitas, nos atendimentos. Meu chefe, Eduardo, percebeu que algo estava errado, mas não comentou. Apenas me lançou aquele olhar compreensivo, como se soubesse que eu estava passando por algum problema pessoal. Quando finalmente cheguei em casa naquela noite, esperei que Rogério dormisse para verificar as imagens. O que vi destruiu qualquer esperança de que tudo não passasse de paranoia minha. Lá estava ele, trazendo uma mulher para nossa casa, para meu banheiro, para minha banheira. Bianca Teixeira, a instrutora de pilates do condomínio, aquela mesma que sempre sorria para mim nos corredores, que perguntava sobre meu dia quando nos encontrávamos no elevador. A mesma que agora estava nua, na minha banheira, usando meus produtos, envolta nos braços do meu marido. As imagens me perseguiram por dias. Não conseguia dormir, mal conseguia comer. Perdi quase 3 quilos em uma semana. No trabalho, cometia pequenos erros, algo impensável para alguém tão meticulosa como eu. O pior era continuar vivendo com Rogério, fingindo que tudo estava bem, observando suas mentiras se multiplicarem a cada dia. Vou chegar tarde hoje, tenho um cliente interessado naquela cobertura na praia de Boa Viagem. Preciso sair mais cedo, reunião com investidores. Mentiras, todas mentiras. A raiva foi crescendo dentro de mim como uma onda. Não era apenas a traição, era a audácia, o desrespeito, usar minha casa, minha banheira, meus produtos para encontros com a amante. Eles riam, bebiam vinho na banheira, faziam planos. Em um dos vídeos, cheguei a ouvir Bianca comentando sobre como minha casa era bonita, como eu tinha bom gosto. A hipocrisia era quase tão dolorosa quanto a traição. Foi quando comecei a pensar na vingança. Não queria apenas terminar o casamento, não queria apenas expô-los. Queria que sentissem algo tão marcante quanto o que eu estava sentindo. Como farmacêutica, conheço bem as propriedades de diversos compostos. Sei como substâncias podem reagir com a pele humana. Comecei a pesquisar, a testar pequenas misturas em casa. Falei novamente com Cíntia, agora com um plano se formando na minha cabeça. Ela ficou preocupada no início, me alertou sobre possíveis consequências legais, mas eu a tranquilizei, garantindo que sabia exatamente o que estava fazendo. Não queria causar danos permanentes, apenas uma reação forte o suficiente para marcar aquele momento, para que nunca esquecessem do que fizeram. No shopping Recife Plaza, comprei todos os ingredientes necessários. Urtica dioica, conhecida popularmente como urtiga, em forma de extrato concentrado. Capsaicina, o componente ativo da pimenta. Um removedor capilar suave, diluído o suficiente para não causar calvície permanente. Apenas uma queda temporária de cabelo. Tudo isso poderia ser misturado na água da banheira sem deixar nenhum odor ou coloração suspeita. Meu irmão Jonas ficou furioso quando contei o que estava acontecendo. Queria confrontar Rogério imediatamente, talvez até partir para a agressão física. Tive que contê-lo, explicar que havia uma forma melhor de lidar com tudo aquilo. Convenci-o a fazer parte do meu plano, a estar presente no momento certo. Também procurei orientação legal. A doutora Gabriela Moreno, uma advogada especializada em direito familiar, me explicou meus direitos, preparou os documentos do divórcio, me orientou sobre como garantir que a casa continuasse comigo após a separação. Afinal, eu tinha provas da traição e, mais do que isso, tinha provas de que Rogério estava usando nosso lar para seus encontros extraconjugais. O plano estava traçado. Agora era questão de escolher o dia certo para executá-lo. Observei o padrão dos encontros deles. Geralmente aconteciam nas terças-feiras, quando eu tinha um expediente mais longo na farmácia. Decidi que na próxima terça-feira tudo mudaria. Pedi um dia de folga ao Eduardo, que imediatamente concordou, preocupado com meu estado emocional nas últimas semanas. O dia chegou. Acordei como de costume. Me arrumei como se fosse para o trabalho. Rogério mal levantou os olhos do celular para se despedir de mim. Saí de casa, dirigi até a metade do caminho, depois voltei e deixei o carro na casa de Cíntia. Augusto, meu vizinho que já tinha notado a movimentação estranha em minha casa nos dias de minha ausência, concordou em me deixar esperar em seu apartamento, que tinha visão direta para a entrada da minha casa. Preparei a banheira antes de sair
adicionando minha poção especial. Era só questão de tempo até que a água fizesse seu efeito em contato com a pele. De onde vocês são? Talvez tenham uma história parecida para compartilhar nos comentários. Se você já passou por uma traição, sabe como é devastador? Se inscrevam no canal Vingança do Dia para acompanhar histórias como a minha. E agora, vou contar exatamente o que aconteceu quando Bianca entrou naquela banheira. Da janela do apartamento de Augusto, vi quando o carro de Rogério estacionou na nossa vaga. Ele não estava sozinho. Bianca saiu do lado do passageiro, rindo de algo que ele disse. Usava um vestido leve, cabelos soltos, parecia tão à vontade que meu estômago revirou. Entraram juntos, de mãos dadas, como se aquela casa também fosse dela, como se eu simplesmente não existisse. O tempo parecia se arrastar, enquanto eu observava minha própria casa, transformada agora em um cenário para a traição que vinha acontecendo há meses. Augusto me ofereceu um café, tentando me acalmar, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a xícara. Ele era um homem discreto, na casa dos 40 anos, que morava sozinho e trabalhava em home office como programador. Sempre nos cumprimentava com um sorriso educado no elevador, mas nunca imaginei que um dia estaria na casa dele, esperando para confrontar meu marido infiel. Eles fazem isso toda terça-feira, Augusto comentou, quebrando o silêncio. Percebi há algumas semanas. Sempre achei estranho, mas não sabia como te contar. A confirmação de que outras pessoas já tinham notado, de que provavelmente era assunto de conversas no condomínio, fez meu rosto queimar de vergonha. Quantos vizinhos já sabiam? Quantos comentavam sobre a farmacêutica que era traída enquanto trabalhava? Mordi o lábio com tanta força que senti gosto de sangue. Você não tem que se sentir envergonhada, Augusto disse, como se lesse meus pensamentos. A vergonha deveria ser deles. Tentei sorrir em agradecimento, mas meu rosto parecia congelado em uma expressão de dor. Voltei a olhar pela janela, observando as luzes da minha casa, imaginando o que acontecia em cada cômodo. Será que eles usavam nossa cama também? Será que jantavam juntos na mesa que compramos em nossa viagem a São Paulo? Será que ele mostrava a ela os presentes que eu tinha dado a ele ao longo dos anos? A primeira vez que notei algo errado foi há cerca de 3 meses. Estava arrumando o banheiro quando encontrei um brinco pequeno, desses discretos, próximo ao ralo da banheira. Definitivamente não era meu. Confrontei Rogério, que pareceu genuinamente surpreso. Sugeriu que poderia ser da faxineira, Dona Zuleide, uma senhora de quase 60 anos que vinha uma vez por semana para ajudar na limpeza mais pesada. Ou talvez seja seu e você não lembra, ele disse, me olhando como se eu fosse louca. Você anda tão cansada ultimamente, tão distraída? E eu, boba, e acreditei. Ou fingi acreditar, não sei bem. Depois vieram outros sinais. O cheiro diferente nas toalhas. Uma marca de batom na gola de uma camisa, que ele disse ter sido do lápis labial da secretária, que se inclinou muito perto durante uma reunião. As mensagens no celular, que ele se apressava em esconder quando eu entrava na sala. As ligações que ele atendia no banheiro com a porta trancada e o chuveiro ligado para abafar a conversa. Comecei a me questionar. Será que estava ficando paranoica? Será que eram apenas coincidências? Rogério sempre foi tão carinhoso, tão presente. Como poderia estar me traindo? E em nossa própria casa? Era algo tão ultrajante, tão impensável, que por semanas recusei a acreditar, mesmo com todas as evidências se acumulando. Foi Tatiana, minha colega de trabalho na farmácia, quem primeiro notou que algo estava errado comigo. Você perdeu peso, ela comentou um dia, enquanto organizávamos os medicamentos. E tem olheiras profundas. Está tudo bem em casa? Quebrei. Ali mesmo, entre caixas de remédios para pressão alta e diabetes, contei tudo a ela. As suspeitas, os sinais, o medo de estar imaginando coisas. Tatiana me ouviu com atenção, sem julgar, sem interromper. Quando terminei, ela segurou minhas mãos e disse algo que me marcou profundamente. Renata, nós farmacêuticos sabemos que quando vários sintomas apontam para uma doença, provavelmente é essa a doença. Confie na sua intuição. Foi ela quem me incentivou a buscar provas concretas, a não confrontar Rogério apenas com suspeitas. Homens como ele são especialistas em manipulação, ela disse. Ele vai negar.
vai te fazer duvidar de si mesma, vai te convencer de que você está louca. Você precisa de provas que ele não possa negar. Naquela mesma semana comprei a câmera. Pequena, discreta, daquelas que se conectam ao celular e gravam quando detectam movimento. Instalei no banheiro, estrategicamente posicionada para capturar toda a área da banheira, mas escondida entre frascos de perfume em uma prateleira alta. Lembro de como minhas mãos suavam enquanto fixava o dispositivo, o medo de ser descoberta, a angústia de estar invadindo minha própria privacidade. As primeiras gravações não mostraram nada além do normal. Rogério entrando para tomar banho, eu mesma usando a banheira à noite para relaxar, depois de um dia cansativo na farmácia. Comecei a pensar que talvez estivesse mesmo imaginando coisas, que o estresse do trabalho estivesse afetando minha percepção da realidade. Até que chegou aquela terça-feira. Saí para trabalhar como de costume, deixando o Rogério ainda tomando café na cozinha. Ele parecia distraído, verificando algo no celular. Mal levantou os olhos quando me despedi. No meio da tarde, enquanto atendia um cliente idoso que precisava de orientações sobre seus medicamentos para pressão, recebi uma notificação no celular. A câmera tinha detectado o movimento e estava gravando. Meu coração disparou. Tentei manter a compostura, terminar o atendimento com a atenção que o senhor merecia. Assim que ele saiu, corri para o banheiro dos funcionários, trancando a porta atrás de mim. Com as mãos trêmulas, abri o aplicativo. A imagem era nítida, dolorosamente nítida. Rogério e Bianca entrando no banheiro, rindo, se beijando. Ele começou a encher a banheira, adicionando meus sais de banho, aqueles que eu economizava para ocasiões especiais. Bianca parecia completamente à vontade, como se já conhecesse cada canto daquela casa. Tirou o vestido sem pressa, soltou os cabelos. Rogério a olhava com uma admiração que há muito tempo não direcionava a mim. Não conseguia assistir mais. Desliguei o celular, sentindo uma onda de náusea me dominar. Vomitei violentamente no vaso sanitário, meu corpo rejeitando fisicamente aquela descoberta. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao suor frio que cobria minha testa. Ficamos tão vulneráveis diante da traição, tão pequenos, tão insignificantes. Quando finalmente consegui me recompor, lavei o rosto com água gelada, enxuguei as lágrimas e voltei para o balcão da farmácia. Eduardo, meu chefe, percebeu imediatamente que algo estava errado. Você está pálida, ele disse preocupado. Precisa ir para casa? Posso chamar alguém para te substituir. A ideia de voltar para casa, para aquela casa onde meu marido estava com outra mulher, na minha banheira, era insuportável. Estou bem, menti. Só um mal-estar passageiro. Durante o resto do expediente, funcionei no automático. Atendia os clientes, separava os medicamentos, dava as orientações necessárias, tudo como uma máquina bem programada. Por dentro, estava em colapso. Cada segundo que passava, mais imagens invadiam minha mente. Rogério e Bianca na banheira, usando minhas toalhas, meus produtos, rindo, se amando no espaço que eu havia criado com tanto carinho. Naquela noite, não consegui voltar para casa. Liguei para Rogério inventando uma emergência na farmácia. Disse que precisaria ficar até tarde fazendo inventário. Ele pareceu aliviado, o que só confirmou minhas suspeitas. Fui para a casa de Cíntia, minha amiga de faculdade. Assim que abriu a porta e me viu, ela soube. Não precisei dizer nada. Apenas me abraçou forte, me deixou chorar em seu ombro até que não houvesse mais lágrimas. Quando finalmente consegui falar, mostrei a ela o vídeo. Cíntia assistiu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada segundo. Filho da puta, ela murmurou quando o vídeo terminou. E essa vagabunda não é aquela instrutora de pilates do seu condomínio? A que sempre pergunta por você nas reuniões de moradores? Confirmei com a cabeça. Isso tornava tudo ainda pior. Bianca não era uma estranha. Era alguém que me conhecia, que me cumprimentava nos corredores, que fingiu simpatia enquanto dormia com meu marido. O que você vai fazer? Cíntia perguntou, servindo um copo de vinho que eu aceitei com gratidão. Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer confrontá-los imediatamente, fazer um escândalo, expor tudo. Outra parte quer simplesmente sumir, desaparecer, nunca mais olhar para a cara deles. Cíntia pensou por um momento.
Depois disse algo que mudou tudo. Ou você poderia fazer com que eles nunca esqueçam o que fizeram. Foi assim que a ideia da vingança começou a tomar forma. Passei a noite inteira na casa de Cíntia, discutindo possibilidades, planejando cada detalhe. Como farmacêutica, conhecia diversos compostos que poderiam causar reações na pele, temporárias, mas intensas. Nada que deixasse sequelas permanentes, nada que pudesse me colocar em problemas legais sérios, mas algo que marcasse aquele momento para sempre na memória deles. Nos dias seguintes, continuei fingindo normalidade. Ia trabalhar, voltava para casa, conversava com Rogério sobre banalidades. Ele parecia aliviado com minha aparente falta de suspeitas, o que só alimentava minha determinação. Continuei monitorando a câmera, reunindo mais provas, descobrindo o padrão dos encontros deles. Sempre às terças-feiras, sempre quando eu tinha expediente prolongado na farmácia. Em paralelo, preparava minha vingança. Comprei os ingredientes necessários. Testei pequenas misturas para garantir o efeito desejado. Conversei com a doutora Gabriela Moreno, uma advogada especializada em direito familiar, para entender minhas opções legais. Descobri que, com as provas que tinha, poderia garantir que a casa ficasse comigo após o divórcio, além de uma pensão compensatória pelo dano moral causado pela traição. Meu irmão Jonas quase enlouqueceu quando mostrei os vídeos a ele. Sempre foi protetor desde criança. Quis imediatamente ir atrás de Rogério, quebrar a cara daquele canalha, como ele disse. Tive que segurá-lo, convencê-lo de que havia uma forma melhor de resolver tudo aquilo. Confia em mim, pedi. Eu tenho um plano. Naquelas semanas de preparação, algo estranho aconteceu. A dor inicial da traição foi gradualmente sendo substituída por uma determinação fria, calculista. Não chorava mais todas as noites. Não sentia mais aquela angústia sufocante ao ver Rogério. Em vez disso, observava-o como se fosse um estranho, estudando seus hábitos, suas mentiras, cada pequeno detalhe que pudesse usar a meu favor. Uma manhã, enquanto tomávamos café, Rogério comentou casualmente: "Estou pensando em comprar um apartamento novo para investimento. Aquele empreendimento novo na praia de Boa Viagem." Sorri, fingindo interesse. "Parece uma boa ideia. Com que dinheiro?" Ele hesitou por um momento. Depois mencionou algo sobre um bônus que receberia. Naquele instante, algo clicou na minha mente. Comecei a revisar mentalmente nossas finanças, as movimentações na conta conjunta nos últimos meses. Havia retiradas inexplicadas, valores que não correspondiam às nossas despesas habituais. Será que Rogério estava desviando nosso dinheiro? Quando ele saiu para trabalhar, fui diretamente para o escritório em casa, onde guardávamos documentos importantes. Revirei extratos bancários, declarações de imposto de renda, contratos. Foi quando encontrei um documento preliminar para a abertura de uma empresa. Os nomes dos sócios, Rogério Fontes e Bianca Teixeira. Estavam planejando abrir um estúdio de pilates premium, voltado para a clientela de alto padrão que Rogério conhecia do mercado imobiliário. A descoberta foi como um novo golpe. Não bastava me trair emocional e fisicamente, Rogério também estava me traindo financeiramente, usando o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho conjunto ao longo dos anos, para construir um futuro com outra mulher. Liguei imediatamente para a doutora Gabriela, que me orientou a documentar tudo, fazer cópias de todos os papéis, tirar extratos detalhados das contas. "Isso fortalece ainda mais seu caso", ela explicou. "Estamos falando agora de desvio de bens do casal, o que é extremamente grave do ponto de vista legal." Aquela descoberta só intensificou minha determinação. A cada nova mentira revelada, a cada nova camada de traição exposta, mais convicta eu ficava de que merecia justiça. Não apenas pelo meu casamento destruído, mas por minha dignidade pisoteada. No trabalho, Eduardo percebeu minha mudança de comportamento. Não estava mais abatida, chorosa. Havia uma nova energia em mim, uma força que surpreendeu até a mim mesma. "Você parece diferente", ele comentou um dia, "mas determinada." Sorri sem entrar em detalhes. Às vezes precisamos enfrentar nossas batalhas internas para descobrir do que somos capazes. À medida que o dia planejado para minha vingança se aproximava, revisava mentalmente cada detalhe. Tinha conversado com Augusto
garantindo que poderia usar seu apartamento como ponto de observação. Cíntia e Jonas estariam de prontidão, prontos para me dar apoio moral e físico se necessário. Doutora Gabriela havia preparado todos os documentos legais, incluindo o pedido de divórcio litigioso com todas as provas anexadas. A mistura para a banheira estava pronta, guardada em um frasco discreto na minha bolsa. Urtica dioica, capsaicina, o removedor capilar diluído, tudo combinado para criar uma reação intensa ao contato com a pele, especialmente em áreas sensíveis do corpo. Nada que causasse danos permanentes, nada que me colocasse em risco legal, mas o suficiente para criar um momento inesquecível. Na noite anterior ao grande dia, tive dificuldade para dormir, não por ansiedade ou medo, mas por uma estranha sensação de paz, como se finalmente estivesse retomando o controle da minha vida, da minha história. Olhei para Rogério dormindo ao meu lado, seu rosto tranquilo, sem sombra de culpa ou remorso. Como alguém pode mentir tão bem? Como alguém pode viver uma vida dupla com tanta naturalidade? Pela manhã, me arrumei cuidadosamente. Escolhi uma roupa formal, adequada para o trabalho, mas também para o confronto que viria depois. Maquiagem leve, cabelo arrumado, nenhum sinal do turbilhão emocional que vivia dentro de mim. Despedi-me de Rogério com um beijo na bochecha, como fazia todos os dias. Ele mal levantou os olhos do celular. Antes de sair, fui ao banheiro uma última vez. Olhei para a banheira, lembrando de todos os momentos bons que tive ali. Os banhos relaxantes após dias estressantes, as velas aromáticas, os livros que lia enquanto me deixava mergulhar na água quente. Como aquele espaço de tranquilidade havia se transformado em um cenário de traição. Como permitiram que isso acontecesse? Com cuidado, preparei a banheira. Água quente e espuma perfumada, exatamente como sabia que Rogério preparava para Bianca. E então, discretamente, adicionei minha poção especial, misturando bem para garantir que se distribuísse de forma uniforme. O líquido se dissolveu completamente, sem deixar nenhum traço visível ou olfativo. Saí de casa, dirigi até metade do caminho do trabalho. Depois dei meia volta e deixei o carro na casa de Cíntia. Voltei a pé para o condomínio, tomando cuidado para não ser vista. Augusto já me esperava, a porta de seu apartamento aberta, o rosto tenso, mas determinado. Tem certeza disso? Ele perguntou quando entrei. Nunca tive tanta certeza de algo na vida, respondi, posicionando-me junto à janela, que dava vista para a entrada da minha casa. E agora aqui estou, observando minha própria casa, esperando o momento em que tudo mudará. A casa que construí, o casamento que acreditei, a vida que planejei, tudo prestes a se transformar, a tomar um rumo completamente diferente. Há medo? Claro que sim, mas também há uma certeza profunda de que é o caminho certo, de que mereço mais, de que não posso permitir que me tratem assim. O carro de Rogério acabou de estacionar. Bianca desce do lado do passageiro, rindo despreocupada. Eles entram na casa de mãos dadas, sem imaginar o que os espera. Meu coração acelera, mas minhas mãos não tremem mais. Estou pronta. Da janela do apartamento de Augusto, vejo quando as luzes do banheiro se acendem. Meu coração dispara. O momento está próximo. Cíntia acaba de me mandar uma mensagem. Estamos a postos. Jonas e eu estamos no carro. A doutora Gabriela chegará em 10 minutos. Você acha que vai funcionar? Augusto pergunta em voz baixa, como se Rogério e Bianca pudessem nos ouvir do outro apartamento. Tem que funcionar, respondo, sem desviar os olhos da janela iluminada do meu banheiro. Eu testei a mistura. Reage ao contato com a pele, especialmente em água quente. A irritação começa em questão de minutos. Augusto me oferece um copo d'água que aceito com gratidão. Minha boca está seca, não de medo, mas de antecipação. Tenho vivido os últimos meses em uma espécie de limbo emocional, oscilando entre a dor da traição e a raiva fria que agora me domina. Hoje, tudo isso termina. Penso no caminho que me trouxe até aqui, na menina sonhadora de Gravatá, interior de Pernambuco, que veio para Recife estudar farmácia, que conheceu um rapaz charmoso em uma festa universitária, que se casou acreditando no felizes para sempre, que trabalhou duro lado a lado com o marido
para construir uma vida confortável no condomínio Águas Claras. Como aquela menina se transformou nesta mulher calculista, planejando uma vingança digna de filme? A metamorfose começou naquela tarde na farmácia, quando vi as imagens da câmera escondida. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi apenas o coração, foi uma visão de mundo, uma crença na bondade básica das pessoas, uma confiança ingênua de que quem nos ama não nos fere deliberadamente. Nos dias que se seguiram àquela descoberta, me transformei em uma atriz premiada. Continuei vivendo com Rogério, compartilhando refeições, conversando sobre trivialidades, dormindo na mesma cama, tudo enquanto fervilhava por dentro, enquanto planejava cada detalhe da minha vingança. Você não acha que está indo longe demais? Cíntia perguntou quando lhe contei meu plano, enquanto tomávamos café no restaurante Sabor do Mar. Entendo sua dor, Renata, mas isso pode ter consequências que você não previu. Consequências piores do que descobrir que seu marido não apenas te trai, mas usa seu dinheiro para construir um futuro com a amante? Rebati, revirando a xícara de café entre os dedos. Eu calculei tudo, Cíntia. Sei exatamente o que estou fazendo. E sabia mesmo. Como farmacêutica, conheço intimamente as propriedades dos compostos que escolhi para minha poção. A urtica dioica ou urtiga causa uma irritação intensa, uma sensação de queimação na pele. A capsaicina, o componente ativo da pimenta, intensifica essa sensação. O removedor capilar diluído não causaria calvície permanente, apenas uma queda temporária de cabelo, suficiente para assustar, para marcar o momento. Não queria causar danos permanentes. Não sou uma pessoa cruel por natureza. Queria apenas que sentissem uma fração do que eu senti. Aquela sensação de mundo desabando, de chão sumindo sob os pés. As substâncias se diluem completamente na água. Expliquei para Cíntia naquele mesmo dia. Não deixam rastro visual nem olfativo, mas quando entram em contato com a pele, especialmente em água quente, quando os poros estão abertos, a reação é imediata. A ideia veio naturalmente, como uma extensão do meu conhecimento profissional. Nos últimos 7 anos, tenho aconselhado pacientes sobre efeitos colaterais de medicamentos, sobre interações medicamentosas, sobre como certas substâncias reagem com o corpo humano. Era como se todo esse conhecimento agora convergisse para um único propósito: minha vingança. No Shopping Recife Plaza, comprei os ingredientes separadamente, em lojas diferentes, pagando em dinheiro para não deixar rastros. A urtica dioica em uma loja de produtos naturais, onde a vendedora me recomendou para problemas de circulação. A capsaicina em uma loja de especiarias, onde o vendedor me perguntou se eu planejava fazer alguma comida mexicana. O removedor capilar em uma farmácia do outro lado da cidade, longe de onde trabalho, onde ninguém me conhecia. Em casa, no pequeno laboratório improvisado que mantinha para estudos pessoais, misturei tudo cuidadosamente. Testei pequenas quantidades na minha própria pele, na parte interna do antebraço, para avaliar a intensidade da reação. A vermelhidão surgiu em minutos, acompanhada de uma coceira intensa. Perfeito. Enquanto preparava a mistura, refletia sobre como chegamos a este ponto. Rogério e eu éramos felizes no início. Realmente éramos. Viajávamos juntos, fazíamos planos, conversávamos durante horas. Quando foi que tudo mudou? Foi gradual ou houve um momento específico em que ele decidiu que nosso casamento não valia mais a pena? Lembro de uma noite, cerca de 1 ano atrás, quando Rogério voltou mais tarde do trabalho. Disse que tinha mostrado um imóvel para clientes especiais, que poderiam render uma comissão substancial. Estava animado, falante, quase eufórico. Agora me pergunto se foi naquela noite que conheceu Bianca. Se foi ali que tudo começou a desmoronar. Ou talvez tenha sido ainda mais cedo. Talvez os sinais estivessem lá desde o início e eu, em minha confiança cega, simplesmente não os vi. Rogério sempre foi charmoso, sempre atraiu olhares femininos, sempre gostou dessa atenção, alimentava-se dela como uma planta da luz solar. Será que sempre foi apenas questão de tempo até que cedesse à tentação? Essas perguntas me atormentaram durante semanas, enquanto aperfeiçoava meu plano. Precisava ser perfeito.
Precisava ser infalível. Precisava ser digno da dor que senti. Na farmácia, Eduardo percebeu minha mudança de comportamento. Não estava mais distraída, abatida. Havia uma nova energia em mim, uma determinação quase febril. Você está diferente, ele comentou um dia, enquanto fechávamos o balanço do dia. Mas focada. Aconteceu alguma coisa? Não contei a verdade, claro. Apenas sorri e disse que estava trabalhando em um projeto pessoal. Não era mentira, afinal. À noite, na cama ao lado de Rogério, ensaiava mentalmente cada etapa do plano. Primeiro, a preparação da banheira. Depois, a espera no apartamento de Augusto. Em seguida, o momento de entrar em cena quando os gritos começassem. Imaginava as expressões de Rogério e Bianca, o choque, o pânico, a vergonha. Meu irmão Jonas foi o mais difícil de controlar. Quando mostrei a ele os vídeos da traição, seu rosto ficou vermelho de raiva. Jonas sempre foi protetor, desde criança. Quando éramos pequenos em Gravatá, ele enfrentava os meninos que puxavam meu cabelo na escola. Agora queria enfrentar o homem que havia partido meu coração. Deixa eu quebrar a cara desse filho da puta, ele disse, os punhos cerrados. Ninguém faz isso com a minha irmã e sai impune. Precisei de toda a minha persuasão para convencê-lo a seguir meu plano, para garantir que não estragaria tudo com um confronto prematuro. Confia em mim, pedi. Tenho algo muito melhor preparado. A doutora Gabriela Moreno foi uma descoberta providencial. Advogada especializada em direito familiar, tinha uma reputação impecável no tratamento de casos de divórcio, especialmente aqueles envolvendo traição. No primeiro encontro em seu escritório no bairro de Boa Viagem, ela me ouviu atentamente, sem julgar, sem interromper. Você tem provas contundentes, ela disse, após assistir a alguns dos vídeos. Com isso, podemos garantir que a casa fique com você, além de uma compensação financeira significativa. Quando mencionei meu plano de vingança, ela ficou inicialmente hesitante. Como sua advogada, devo alertar sobre possíveis implicações legais, ela disse, ajustando os óculos de armação fina. Mas como mulher, que já viu inúmeros casos como o seu, entendo sua necessidade de closure, de um final que lhe dê alguma sensação de justiça. Ela me ajudou a refinar o plano, a considerar todos os ângulos legais. As substâncias que você escolheu não causam danos permanentes, correto? Perguntou, anotando algo em seu caderno. Correto. A irritação passa em algumas horas. A queda de cabelo é temporária. Os fios voltam a crescer normalmente. E não há risco de reação alérgica grave? Verifiquei o histórico médico de Bianca. Respondi, sem mencionar como obtive essas informações. Ela não tem alergias conhecidas a nenhum dos componentes. Doutora Gabriela assentiu, impressionada com minha minúcia. Você pensou em tudo. Não contei a ela sobre minha descoberta mais recente. Os planos de Rogério e Bianca para abrir um estúdio de pilates com dinheiro desviado da nossa conta conjunta. Guardei essa carta na manga para o momento certo. Nos dias que antecederam o plano, notei algo estranho em mim. Não sentia mais aquela dor lancinante, aquela angústia sufocante que me dominara nas primeiras semanas após a descoberta da traição. Em seu lugar, havia uma calma gélida, uma clareza quase sobrenatural. Observava Rogério com distanciamento clínico, como se estudasse um espécime em laboratório. Seus hábitos, suas mentiras, suas pequenas traições diárias. Vou chegar tarde hoje. Reunião com clientes. Preciso resolver um problema com um imóvel no fim de semana. Mentiras, todas mentiras. Na véspera do grande dia, tive uma conversa final com todos os envolvidos no plano. Cíntia, que estaria de prontidão com seu carro para me dar apoio. Jonas, que prometa conter sua raiva e seguir exatamente o que combinamos. Augusto, que me cederia seu apartamento como posto de observação. Doutora Gabriela, que chegaria no momento exato com os documentos do divórcio. Está todo mundo alinhado? Perguntei, olhando cada um nos olhos. Qualquer dúvida, qualquer preocupação, é hora de falar. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Estavam todos comigo, todos prontos para me ajudar a recuperar um pouco da dignidade que Rogério havia roubado de mim. Naquela noite, deitada ao lado dele na nossa cama, senti uma estranha melancolia. Não pelo fim do casamento. Esse já estava morto há meses.
mas pelo fim de uma época, pelo encerramento de um capítulo importante da minha vida, por todos os sonhos que tivemos juntos e que agora se transformavam em cinzas. Olhei para o perfil de Rogério adormecido, a barba por fazer, os cabelos levemente grisalhos nas têmporas. Houve um tempo em que olhar para ele me enchia de amor, de desejo, de gratidão por tê-lo em minha vida. Agora sentia apenas um vazio, uma ausência de sentimento que era talvez mais dolorosa que o próprio ódio. Amanhã tudo termina, sussurrei para mim mesma, virando de lado e fechando os olhos. E agora aqui estou, na janela do apartamento de Augusto, observando as luzes do meu banheiro, esperando os gritos que sei que virão em breve. A adrenalina corre em minhas veias, mantendo-me alerta, focada. Não há mais espaço para dúvidas ou arrependimentos. O plano está em movimento. Eles acabaram de entrar no banheiro, Augusto comenta, observando pela janela. A luz mudou. Deve ser a iluminação mais suave da banheira. Consigo imaginar a cena perfeitamente. Rogério preparando a banheira como sempre faz para seus encontros com Bianca, adicionando sais de banho, acendendo velas, colocando música ambiente, criando um cenário romântico com meus produtos na minha casa, usando o dinheiro que ajudei a ganhar. Bianca provavelmente está sorrindo, sentindo-se especial, desejada, tirando a roupa sem pressa, expondo o corpo pelo qual meu marido jogou fora 7 anos de casamento. Será que em algum momento ela pensa em mim? Será que sente algum remorso por dormir com o marido de outra mulher? Ou para ela sou apenas uma figura abstrata, um obstáculo no caminho da sua felicidade? O tempo parece se arrastar. Minutos que parecem horas. A tensão é quase palpável no pequeno apartamento de Augusto. Ele caminha de um lado para outro, checando o relógio ocasionalmente. Eu permaneço imóvel, como uma estátua, os olhos fixos na janela iluminada. Quanto tempo até a reação começar? Augusto pergunta, quebrando o silêncio. Depende da temperatura da água, respondo. Em água quente, entre 5 e 10 minutos. A pele absorve as substâncias mais rapidamente quando os poros estão dilatados. Meu celular vibra. É uma mensagem de Cíntia. Estamos no estacionamento. A doutora Gabriela acabou de chegar. Respondo com um simples ok. Tudo está se encaixando perfeitamente, como as peças de um quebra-cabeça meticulosamente planejado. Imagino a cena que está se desenrolando no meu banheiro neste exato momento. Bianca entrando na banheira, suspirando de prazer ao sentir a água quente envolver seu corpo. Rogério provavelmente sentado na borda, admirando-a, talvez segurando uma taça de vinho. Os primeiros minutos são de puro relaxamento, de prazer despreocupado. Então começa. Primeiro, uma leve coceira. Ela provavelmente coça distraidamente sem dar muita importância. Mas a sensação não passa. Pelo contrário, intensifica-se. A coceira se transforma em ardência, em queimação. A pele começa a ficar vermelha. Não o rubor normal da água quente, mas um vermelho intenso, alarmante. E então, o pânico. Quando ela percebe que algo está errado, que não é normal, que seu corpo está reagindo de forma violenta a algo na água. Quando tenta se levantar, desesperada, e percebe que mechas de cabelo estão se soltando, caindo na água entre seus dedos. Como se respondendo aos meus pensamentos, um grito agudo corta o ar. Um grito de puro terror, de dor, de pânico. É Bianca. Começou? Digo para Augusto, sentindo uma estranha calma me envolver. Mais gritos se seguem. Vozes alteradas, movimento. Algumas luzes se acendem nos apartamentos vizinhos. O som de portas se abrindo no corredor. Os moradores do condomínio Águas Claras, curiosos, preocupados com o barulho. Meu celular vibra novamente. É Jonas. Estamos subindo. Levanto-me da cadeira onde estava sentada. Aliso o vestido. Verifico rapidamente minha aparência no espelho da sala de Augusto. Estou pálida, mas composta. Determinada. Obrigada por tudo, digo a Augusto, que me olha com uma mistura de admiração e preocupação. Agora preciso entrar em cena. Saio do apartamento dele e caminho calmamente pelo corredor. Alguns vizinhos já estão reunidos perto da minha porta, comentando sobre os gritos, especulando sobre o que poderia estar acontecendo. Quando me veem, seus rostos registram surpresa. Renata,
Pensei que você estivesse trabalhando hoje, diz Dona Márcia, uma senhora que mora 2 portas adiante. Tive que voltar mais cedo. Respondo com um sorriso sereno. Parece que há algo acontecendo na minha casa. O elevador se abre, revelando Cíntia, Jonas e doutora Era Gabriela. Eles caminham até mim, formando uma pequena procissão. Percebo os olhares curiosos dos vizinhos, as expressões confusas. Ninguém entende o que está acontecendo, mas todos sentem que é algo significativo. Paro diante da porta do meu apartamento. Os gritos continuam lá dentro, agora intercalados com a voz de Rogério, tentando acalmar Bianca, tentando entender o que está acontecendo. Respiro fundo, segurando a chave entre os dedos. Este é o momento para o qual venho me preparando há semanas. O momento em que recupero minha dignidade, meu poder, minha voz. O momento em que mostro a Rogério e Bianca que ninguém, absolutamente ninguém, pode me tratar como um objeto descartável, como um obstáculo a ser contornado. Insiro a chave na fechadura e abro a porta. Ao abrir a porta do meu próprio apartamento, sou recebida por uma cena de caos absoluto. Os gritos de Bianca ecoam pelas paredes, desesperados, quase animalescos. No corredor que leva ao banheiro, toalhas estão espalhadas pelo chão, molhadas, jogadas com pressa. Há gotas de água por todo o piso de madeira que escolhi com tanto cuidado anos atrás. Caminho com passos firmes, seguida de perto por Jonas, Cíntia e doutora Gabriela. Atrás de nós, os vizinhos se aglomeram na porta aberta, assistindo a cena com uma mistura de choque e fascinação mórbida. Sei que estaremos na pauta da próxima reunião de condomínio, mas neste momento, isso é a última coisa que me importa. O banheiro é o epicentro do caos. A porta está escancarada, revelando uma cena que, mesmo tendo imaginado dezenas de vezes, ainda me surpreende pela intensidade. Bianca está enrolada em uma das minhas toalhas brancas, agora manchada de vermelho. Não sangue, mas a própria pele dela, reagindo à mistura que preparei. Seu corpo inteiro está coberto por uma erupção avermelhada, como uma queimadura de sol severa. Ela se coça freneticamente, deixando marcas de unhas na pele já inflamada. Mas o que realmente a fez gritar daquele jeito foi seu cabelo. Mechas inteiras estão caindo, espalhadas pelo chão do banheiro, como pinceladas escuras contra o mármore branco. Entre os dedos dela, mais fios se soltam a cada vez que passa as mãos pela cabeça em pânico. Rogério está ao lado dela, completamente vestido, graças a Deus. Pelo menos fui poupada dessa parte da humilhação. Seu rosto está contorcido em uma expressão de puro terror e confusão. Ele segura um telefone na mão, provavelmente prestes a ligar para a emergência. Quando nossos olhares se cruzam, vejo o momento exato em que ele entende. Seus olhos se arregalam, a boca se abre em um ó perfeito de compreensão. Ele sabe que fui eu. O que você fez? Ele balbucia, baixando o telefone lentamente. Entro completamente no banheiro, sentindo o vapor úmido da água da banheira, agora abandonada, ainda cheia. A superfície está coberta por fios de cabelo flutuantes, um cenário grotesco que em outras circunstâncias me faria desviar o olhar. Mas agora apenas observo, com uma calma que surpreende até a mim mesma. A banheira que eu escolhi, que eu paguei, na casa que eu ajudei a construir, não é um motel para vocês, digo, com uma voz tão controlada, tão serena, que quase não reconheço como minha. Bianca, você deveria saber que existe um ditado: não entre na banheira de outra mulher se não souber o que tem na água. Bianca me olha com olhos arregalados de horror, finalmente conectando os pontos. Seu rosto, já vermelho pela reação alérgica, adquire uma nova tonalidade, a vermelhidão da vergonha, da humilhação. Ela tenta falar, mas tudo que sai é um gemido de dor, enquanto continua a se coçar freneticamente. Você está louca? Rogério finalmente encontra sua voz, dando um passo em minha direção. Ela precisa de um médico. O que você colocou nessa água? Jonas, que até então se mantinha alguns passos atrás de mim, avança. Ele é quase uma cabeça mais alto que Rogério, e sua presença física imediatamente faz meu marido recuar. Eu sugiro que você se afaste da minha irmã, Jonas diz, com uma voz perigosamente baixa.
e comece a se preocupar com os seus próprios problemas, que, acredite, estão apenas começando. Cíntia entra no banheiro também, seu olhar fixo em Bianca. Há algo quase clínico na maneira como ela observa a situação. Profissional. A reação é temporária, ela diz, dirigindo-se a ninguém em particular. Irritação intensa, vermelhidão, coceira. Os sintomas devem diminuir em algumas horas. A queda de cabelo também é reversível. Os folículos não foram permanentemente danificados. Doutora, Gabriela permanece na porta do banheiro segurando sua pasta de documentos, observando a cena com a neutralidade de quem já viu de tudo em sua carreira. Os vizinhos amontoados no corredor murmuram entre si, alguns já com celulares em mãos, provavelmente registrando tudo. Rogério, precisamos conversar, digo, virando as costas para a cena no banheiro e caminhando em direção à sala de estar. Não é um pedido, é uma ordem. Relutantemente ele me segue, lançando um último olhar preocupado para Bianca, que agora está sendo atendida por Cíntia. Minha amiga, sempre prática, já está aplicando uma compressa fria no rosto de Bianca, instruindo-a a parar de coçar para não piorar a irritação. Na sala, encaro Rogério diretamente nos olhos. Por um momento, vejo o homem por quem me apaixonei anos atrás. Charmoso, confiante, com aquele sorriso que iluminava meus dias. Mas essa imagem logo se dissolve, substituída pela realidade do homem à minha frente. Um mentiroso, um trapaceiro, alguém que não hesitou em trair não apenas minha confiança, mas também nossas finanças, nossos sonhos compartilhados. Você sabia que eu descobriria eventualmente. Digo, não como uma pergunta, mas como uma constatação. O que pensou que aconteceria? Rogério passa as mãos pelo rosto, parecendo subitamente envelhecido, derrotado. Não foi planejado, Renata, simplesmente aconteceu. Eu ia te contar, encontrar o momento certo. O momento certo? Repito, sentindo a raiva finalmente romper minha fachada de calma. Talvez entre uma sessão na minha banheira e o desvio do meu dinheiro para abrir um negócio com ela? Esse seria o momento certo? Seu rosto empalidece. Como você? Encontrei os documentos, interrompo. O contrato preliminar para o estúdio de Pilates. Os saques da nossa conta conjunta, tudo. Gabriela escolhe este momento para se manifestar, dando um passo à frente com sua pasta aberta. Senhor Fontes, sou Gabriela Moreno, advogada da senhora Vieira. Tenho aqui um pedido de divórcio litigioso com provas substanciais de adultério e desvio de bens do casal. Sugiro fortemente que o senhor procure representação legal o quanto antes. Ela estende os documentos a Rogério, que os recebe com mãos trêmulas. Seus olhos percorrem rapidamente as páginas, detendo-se nas menções a provas em vídeo e apropriação indébita de recursos financeiros conjuntos. Vídeos? Ele murmura, erguendo os olhos para mim. Instalei uma câmera no banheiro semanas atrás. Explico, sentindo uma pontada de satisfação ao ver seu rosto desmoronar com a revelação. Tenho tudo registrado. Cada encontro, cada beijo, cada palavra. Inclusive as conversas sobre o dinheiro, sobre o estúdio que vocês planejavam abrir. Do banheiro, ainda podemos ouvir os gemidos de Bianca e as instruções calmas de Cíntia. Os vizinhos começaram a dispersar, percebendo que a situação estava sob controle. Mas a fofoca já deve estar correndo solta pelo condomínio. Amanhã, todos saberão o que aconteceu no apartamento 702 do condomínio Águas Claras. Você tem 30 minutos para pegar suas coisas pessoais. Digo a Rogério, minha voz novamente controlada, fria. O que ficar será doado. A casa fica comigo, como você pode ver nos documentos. As fechaduras serão trocadas amanhã. E onde vou ficar? Ele pergunta, parecendo genuinamente perdido. Isso não é mais problema meu, respondo. Talvez a Bianca tenha espaço para você naquele apartamento minúsculo dela no 3º andar. Ou talvez vocês possam usar o dinheiro que desviaram da nossa conta para alugar algo temporário, enquanto decidem como explicar ao juiz por que estavam planejando abrir um negócio com recursos do casal sem meu conhecimento ou consentimento. Jonas, que voltou à sala após verificar que Cíntia tinha a situação sob controle com Bianca, coloca uma mão em meu ombro em solidariedade. Sua presença é reconfortante. Um lembrete de que não estou sozinha nisto. O relógio está correndo, Rogério, diz Jonas, apontando para o seu próprio relógio de pulso.
29 minutos agora. Rogério parece querer argumentar, mas algo em nossos olhares, o meu, o de Jonas, o da doutora Gabriela, deve tê-lo convencido da futilidade de qualquer discussão. Com um último olhar derrotado, ele se vira e caminha em direção ao nosso quarto. Não, ao meu quarto agora, presumivelmente para começar a reunir seus pertences. Assim que ele sai da sala, sinto minhas pernas fraquejarem. A adrenalina que me manteve de pé durante todo o confronto começa a diminuir, deixando-me subitamente exausta. Cíntia, percebendo o meu estado, surge do corredor e me guia até o sofá. Você está bem? Ela pergunta, segurando minhas mãos entre as suas. Estou, respondo, surpresa ao perceber que é verdade. Apesar da exaustão, apesar do turbilhão de emoções, sinto uma estranha paz, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. E Bianca? Jonas chamou um Uber para levá-la ao hospital. Cíntia responde. A reação está diminuindo, mas achamos melhor que ela seja examinada por um médico, só por precaução. Ela está bem envergonhada. Não disse uma palavra depois que percebeu quem eu era. Assinto, sentindo uma pontada de, não exatamente remorso, mas talvez reflexão sobre a intensidade da minha vingança. Não queria realmente machucar Bianca fisicamente, apenas dar-lhe um susto, uma lição inesquecível. Ela vai ficar bem? Vai, Cíntia garante. Como te disse, a mistura causa uma reação desagradável, mas temporária. Em 1 ou 2 dias, a pele volta ao normal. O cabelo, bem, vai levar algumas semanas para os fios que caíram começarem a crescer novamente. Mas não houve dano permanente aos folículos. Doutora Gabriela se aproxima, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Seu rosto está sério, profissional, mas há um brilho de aprovação em seus olhos. Devo dizer, Renata, que em 15 anos de carreira, nunca vi um divórcio ser iniciado de maneira tão dramática. Um pequeno sorriso escapa dos meus lábios. Não era minha intenção criar um espetáculo. Só queria que eles sentissem uma fração do que eu senti. E queria recuperar minha dignidade, minha casa, minha vida. E conseguiu, ela afirma, assentindo. Agora vamos aos aspectos práticos. O pedido de divórcio já foi protocolado esta manhã. Com as provas que temos, os vídeos, os documentos do desvio financeiro, sua posição é extremamente forte. A casa ficará com você, sem dúvida. Também solicitaremos indenização por danos morais e a devolução integral dos valores desviados, com correção. Enquanto doutora Gabriela fala, ouço o som de portas sendo abertas e fechadas no quarto, gavetas sendo puxadas, Rogério reunindo suas coisas às pressas. Há algo estranhamente final nesses sons. O encerramento físico de um capítulo da minha vida, a remoção literal de sua presença do meu espaço. E se ele contestar? Pergunto, embora saiba que Rogério não tem base para isso. Ele não vai, doutora Gabriela responde com confiança. Não com as provas que temos, seria apenas prolongar o inevitável e aumentar os custos legais para ele. Além disso, dependendo de como escolhermos proceder, há potencial para consequências criminais no caso do desvio de dinheiro. Acho que ele vai preferir um acordo rápido e discreto. Jonas volta à sala, após supervisionar Bianca deixando o apartamento. Ela já foi, informa. Parecia bastante abalada. Duvido que vá querer aparecer por aqui novamente tão cedo. Há um silêncio momentâneo, cada um absorvendo os eventos extraordinários da última hora. Então, do corredor que leva aos quartos, surge Rogério. Ele carrega 2 malas grandes e uma mochila nas costas. Seu rosto está pálido, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado enquanto arrumava suas coisas. Uma parte distante de mim, talvez aquela menina ingênua que um dia o amou, sente uma pontada de compaixão. Mas essa sensação é rapidamente suprimida pela lembrança de suas traições, de suas mentiras, de sua completa falta de respeito por mim e por nosso casamento. Posso voltar amanhã para pegar o resto? Ele pergunta, sua voz quase inaudível. Não, respondo firmemente. O que não está nessas malas será doado. Se há algo específico que você ainda queira, faça uma lista e envie para a doutora Gabriela. Ela intermediará qualquer comunicação futura entre nós. Ele assente derrotado.
Por um momento parece que vai dizer algo mais. Talvez um pedido de desculpas. Talvez uma justificativa final para suas ações. Mas encontrando nossos olhares firmes, reconsiderou. Com um último olhar ao redor, como se gravando o apartamento em sua memória, ele se vira e caminha em direção à porta. Jonas o segue de perto, não por cortesia, mas para garantir que ele realmente saia. Na porta, há um último momento de tensão quando Rogério para e se vira para mim. Eu sinto muito, ele diz, as palavras saindo como se fossem arrancadas dele. Não pelo que aconteceu hoje, mas por ter estragado tudo. Por ter jogado fora o que tínhamos. Olho para ele, para o homem que por 7 anos foi o centro do meu mundo. O homem com quem compartilhei sonhos, planos, uma vida inteira. E sinto nada, nem raiva, nem tristeza, nem amor remanescente. Apenas um vazio onde antes havia emoção. Adeus, Rogério, é tudo que digo. E então, ele se vai. A porta se fecha atrás dele. E um silêncio profundo cai sobre o apartamento. Jonas, Cíntia e Dotri. Gabriela me olham preocupados, esperando alguma reação. Lágrimas, gritos, talvez um colapso emocional tardio. Mas, para minha própria surpresa, o que sinto é uma calma profunda, quase transcendental. Como se, depois de meses navegando em águas turbulentas, finalmente tivesse encontrado um porto seguro. Acabou, digo, mais para mim mesma do que para eles. Acabou? Confirma Cíntia, sentando-se ao meu lado no sofá e segurando minha mão. E você foi incrível. Jonas sorri, aquele sorriso protetor de irmão mais velho que conheço desde a infância. Sempre soube que você era forte, Rê, mas hoje você superou todas as expectativas. Doutora Gabriela começa a reunir seus documentos, preparando-se para sair. Vou deixar vocês processarem tudo isso em família. Entro em contato amanhã para discutirmos os próximos passos legais. Agradeço a ela com um aceno de cabeça, ainda sem energia para formular frases complexas. A exaustão, física, emocional, mental, finalmente está me alcançando em ondas sucessivas. Quando a advogada sai, restamos apenas nós 3 no apartamento. Eu, Cíntia e Jonas. Minha família escolhida, as pessoas que permaneceram ao meu lado no momento mais difícil da minha vida. O que você quer fazer agora? Pergunta Cíntia, sua voz suave, cuidadosa. Olho ao redor para o apartamento que foi palco de tantas memórias. Algumas boas, outras agora manchadas pela traição. As paredes que testemunharam nossas risadas, nossas brigas, nossos momentos de intimidade. Os móveis que escolhemos juntos, as fotos que agora precisarei remover, os vestígios de uma vida compartilhada que chegou ao fim de maneira tão dramática. Quero tomar um banho, digo finalmente. Um banho longo, quente, na minha banheira. Cíntia e Jonas trocam olhares preocupados. Tem certeza? Jonas pergunta. Depois de tudo que aconteceu lá, tenho, afirmo, levantando-me do sofá com determinação renovada. Mas primeiro vamos limpar. Vamos esvaziar a banheira, limpar cada centímetro, remover qualquer vestígio deles. E depois vou enchê-la novamente, com água limpa, com os meus sais de banho favoritos, e vou reclamar meu espaço. Porque é disso que se trata, percebo agora. Não era apenas sobre vingança, sobre fazê-los pagar. Era sobre reclamar o que é meu, minha casa, minha dignidade, minha vida. Era sobre limpar não apenas a banheira física, mas também as memórias tóxicas, os sentimentos corrosivos, para dar espaço a algo novo, algo só meu. Vamos lá, diz Cíntia, arregaçando as mangas em um gesto determinado. Limpeza geral. E assim, no final deste dia extraordinário, estamos nós 3, eu, minha melhor amiga e meu irmão, limpando meticulosamente o banheiro, removendo cada fio de cabelo, cada gota de água contaminada, cada vestígio da traição que ocorreu ali. É um ato simbólico, quase ritualístico, de purificação e recomeço. Amanhã virão as questões práticas, os documentos do divórcio para processar, as fechaduras para trocar, as explicações para dar aos curiosos. Mas neste momento, estou focada apenas nesta tarefa simples e profundamente significativa: limpar minha casa e preparar-me para um novo capítulo,
uma nova versão de mim mesma que emergiu das cinzas desta traição. E pela primeira vez em meses, olho para o futuro não com medo ou incerteza, mas com uma sensação crescente de possibilidade, de liberdade, de força recém-descoberta. 3 meses se passaram desde aquela tarde que mudou minha vida para sempre. 3 meses de reconstrução, de descobertas, de uma liberdade que eu havia esquecido como saborear. O outono chegou a Recife, trazendo consigo aquelas tardes quentes, mas com uma brisa suave que torna tudo mais agradável. Estou sentada na varanda do meu apartamento. Sim, agora é oficialmente apenas meu, conforme decretado pelo juiz na audiência de divórcio há 2 semanas. Tenho uma xícara de chá de camomila na mão e observo o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. É um momento de calma, de reflexão, tão diferente da tempestade emocional que foi minha vida nos meses anteriores. O divórcio foi surpreendentemente rápido e tranquilo, do ponto de vista legal, como doutora. Gabriela previu. Rogério não contestou nada. Com as provas irrefutáveis que tínhamos, os vídeos da traição, os documentos do desvio financeiro, ele sabia que não tinha chances. Aceitou todos os termos. A casa ficou comigo, assim como grande parte dos bens adquiridos durante o casamento. Ele também foi obrigado a devolver integralmente o dinheiro que havia desviado da nossa conta conjunta, com juros e correção monetária. O mais surpreendente foi descobrir durante o processo que o caso dele com Bianca já durava mais de 1 ano. Não foi algo impulsivo, não foi um erro momentâneo. Foi uma traição calculada, planejada, sustentada por mentiras diárias ao longo de todo esse tempo. De alguma forma, essa descoberta me libertou dos últimos resquícios de culpa que eu pudesse sentir. Não havia nada que eu pudesse ter feito diferente. Nenhuma maneira de salvar um casamento que ele já havia decidido destruir muito antes de eu perceber. Depois daquela tarde dramática no apartamento, Bianca sumiu do condomínio Águas Claras. Soube por Augusto que ela colocou seu apartamento à venda imediatamente e se mudou para algum lugar no interior do estado. A história da banheira vingativa se espalhou rapidamente pelo condomínio, crescendo e adquirindo novos detalhes a cada repetição. Em algumas versões, Bianca perdeu todo o cabelo. Em outras, teve que ser hospitalizada por semanas. A verdade, como soube por Cíntia, que manteve contato discreto com o hospital, é que ela teve apenas uma reação alérgica moderada que se resolveu em poucos dias. E a queda de cabelo foi mínima, recuperada em poucas semanas. Quanto a Rogério, ouvi dizer que ele está morando em um apartamento alugado no bairro da Imbiribeira, bem menos luxuoso que nosso condomínio. O estúdio de pilates que ele e Bianca planejavam nunca saiu do papel, sem o dinheiro desviado da nossa conta, que ele foi obrigado a devolver, e com a reputação manchada pelo escândalo do divórcio, seus negócios imobiliários também sofreram. As pessoas pensam 2 vezes antes de confiar suas propriedades a um corretor conhecido por trair não apenas a esposa, mas também as finanças do casal. Não sinto nenhuma satisfação com suas dificuldades, apenas uma estranha indiferença. Como se ele fosse um personagem de um filme que assisti há muito tempo, cuja trama já não me interessa mais. A transformação mais significativa, porém, aconteceu dentro de mim. Nas semanas que se seguiram ao confronto, passei por um período intenso de reflexão. Com a ajuda de uma terapeuta recomendada por Cíntia, doutora Luísa, uma mulher sensível e direta na medida certa, comecei a examinar não apenas o fracasso do meu casamento, mas também os padrões que me levaram a ele. Por que você acha que não percebeu os sinais antes? Doutora Luísa me perguntou durante uma de nossas primeiras sessões. A pergunta me pegou desprevenida. Minha resposta instintiva foi defensiva. Ele era muito bom em mentir, muito cuidadoso em esconder, mas à medida que as sessões avançavam, comecei a enxergar uma verdade mais complexa. Tinha havido sinais, pequenos indícios que escolhi ignorar porque não queria enfrentar o colapso do mundo que havia construído tão cuidadosamente. A menina de Gravatá que veio para a capital formou-se com distinção em farmácia, casou-se com um homem bonito e bem-sucedido, comprou um apartamento em um condomínio de luxo. Essa era a história que eu contava a mim mesma e aos outros.
A história perfeita que não podia ser manchada por dúvidas ou suspeitas. Você alguma vez pensou que merecia mais do que ele estava oferecendo? Doutora Luísa perguntou em outra sessão. A pergunta reverberou em mim por dias. Eu havia me acostumado a aceitar migalhas de atenção, a normalizar o distanciamento emocional, a justificar a frieza crescente no nosso relacionamento, sempre colocando a culpa no estresse, no trabalho, em fatores externos, nunca questionando se talvez ele simplesmente não me amasse mais, ou se eu merecia algo melhor. Essas realizações foram dolorosas, mas também incrivelmente libertadoras. Comecei a reconstruir não apenas minha vida prática, mas minha relação comigo mesma. Redescobri interesses que havia abandonado ao longo dos anos de casamento. A fotografia, que sempre amei, mas deixei de lado quando o Rogério comentou que era um hobby caro demais. As aulas de dança, que interrompi porque nossas noites livres nunca coincidiam. Os encontros com amigas da faculdade, que foram ficando cada vez mais raros porque Rogério sempre tinha alguma desculpa para não participar. Na farmácia, Eduardo percebeu a mudança em mim. Você está diferente, ele comentou um dia, enquanto fechávamos o estabelecimento. Mais leve, mais você. Sorri, sentindo que ele havia capturado perfeitamente o que eu mesma vinha percebendo. Estou me reencontrando, respondi simplesmente. Uma das transformações mais significativas ocorreu no meu próprio apartamento. Nas semanas seguintes ao divórcio, fui gradualmente modificando o espaço, removendo vestígios de Rogério, reclamando cada canto como exclusivamente meu. Pintei as paredes da sala de um verde água suave, uma cor que ele sempre achou feminina demais. Troquei o sofá de couro escuro, escolha dele, por um modelo mais claro e confortável. Reorganizei os móveis, criei um pequeno espaço para fotografia em um canto da sala, transformei o quarto de hóspedes em um estúdio de yoga e meditação. E o banheiro? O banheiro passou pela transformação mais radical. Depois daquela primeira limpeza profunda com Cíntia e Jonas, não consegui mais olhar para aquela banheira da mesma forma. Ela estava irremediavelmente manchada pelas lembranças do que havia acontecido ali. Então, tomei uma decisão radical. Renovei o banheiro completamente. Contratei uma empresa especializada e em 2 semanas intensas de obra, transformei o espaço. A banheira vitoriana foi substituída por uma cabine de ducha moderna, com hidromassagem e cromoterapia. O mármore branco deu lugar a pedras em tons terrosos, quentes. Até os metais foram trocados, saindo do prateado frio para um bronze envelhecido, acolhedor. Quando a reforma terminou, fiz um pequeno ritual particular. Tomei o primeiro banho no novo espaço, com sais aromáticos e velas perfumadas, enquanto tocava uma playlist que havia criado especialmente para a ocasião. Músicas que falavam de renascimento, de força feminina, de novos começos. Foi um momento quase sagrado, de comunhão comigo mesma, de celebração da minha resiliência. No condomínio, minha história se tornou uma espécie de lenda urbana. As mulheres me olhavam com uma mistura de admiração e cautela, como se eu fosse simultaneamente uma heroína e uma ameaça em potencial. Os homens evitavam contato visual prolongado, talvez temendo que eu tivesse algum sexto sentido para detectar traições. Augusto foi uma exceção. Continuou sendo um vizinho gentil e discreto, ocasionalmente me convidando para um café ou oferecendo ajuda com pequenos reparos no apartamento. Foi durante um desses cafés que ele me contou sobre o impacto da minha história na dinâmica do condomínio. Você não vai acreditar, ele disse com um sorriso tímido. Mas 2 casais entraram com pedido de divórcio nas semanas seguintes ao seu incidente. Aparentemente, sua coragem inspirou outras mulheres a enfrentarem suas próprias situações. A ideia de que minha experiência pessoal, minha dor e minha reação a ela pudessem ter inspirado outras mulheres a buscarem sua própria libertação me tocou profundamente. Não havia planejado ser um exemplo, um catalisador para mudanças além da minha própria vida. Mas, de alguma forma, aquilo deu um significado adicional a tudo que havia passado. Outro desenvolvimento inesperado surgiu no trabalho. Com a indenização financeira do divórcio e o dinheiro recuperado que Rogério havia desviado,
Me vi em uma posição econômica confortável pela primeira vez na vida. Depois de muita reflexão, decidi investir em mim mesma, em minha carreira. Procurei Eduardo e propus uma parceria na farmácia. Estou pronta para mais responsabilidades, expliquei durante um almoço no pequeno restaurante ao lado da farmácia. Tenho o capital para investir e ideias para expandir o negócio. O que acha de me tornar sua sócia em vez de apenas funcionária? Eduardo, um homem na casa dos 50 anos que dirigia a farmácia há mais de 2 décadas, me olhou com uma mistura de surpresa e orgulho. Venho pensando em reduzir minha carga horária há algum tempo, ele admitiu. Meus filhos estão crescidos, minha esposa quer viajar mais. Mas nunca considerei seriamente, porque não tinha ninguém em quem confiasse para assumir parte do negócio. Até agora. Assim, aos 35 anos, me tornei sócia da farmácia Saúde Total. Nos meses seguintes, implementamos várias das ideias que eu vinha cultivando silenciosamente ao longo dos anos. Um sistema de entrega de medicamentos para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Um espaço de atendimento farmacêutico personalizado, onde oferecíamos orientações detalhadas sobre tratamentos. Uma pequena linha de produtos naturais desenvolvidos por nós mesmos. O negócio floresceu e, com ele, minha confiança profissional. Em casa, transformei uma das paredes da sala em um mural de sonhos, um grande quadro onde colava fotos, frases inspiradoras, bilhetes para mim mesma, planos para o futuro. Era um exercício recomendado pela doutorata Luísa, uma forma de visualizar concretamente o que eu queria para minha vida dali em diante. Entre os itens do mural, uma viagem a Portugal para conhecer as raízes da minha família, um curso de especialização em fitoterapia, voluntariado em uma comunidade carente de Recife, aprender a tocar violão. Cíntia e Jonas continuaram sendo pilares fundamentais na minha vida. Jantávamos juntos pelo menos uma vez por semana, geralmente no meu apartamento recém-reformado. Nessas ocasiões, compartilhávamos não apenas refeições, mas também sonhos, planos, reflexões sobre a vida. Foi durante um desses jantares que Cíntia sugeriu algo que mudaria mais uma vez o rumo da minha história. Você já pensou em compartilhar sua experiência com outras mulheres? Ela perguntou, enquanto saboreávamos uma sobremesa de maracujá que eu havia preparado. Não apenas informalmente, como tem feito, mas de uma maneira mais estruturada? Como assim? Perguntei intrigada. Um grupo de apoio, ela explicou, para mulheres que passaram por traições, divórcios difíceis, que estão tentando reconstruir suas vidas. Sua Now História é poderosa, Renata. A maneira como você transformou a dor em força, como se reinventou. Isso poderia ajudar muitas mulheres que estão passando pelo que você passou. A ideia reverberou em mim instantaneamente. Era como se Cíntia tivesse dado voz a algo que já estava se formando inconscientemente dentro de mim. Um desejo de transformar minha experiência pessoal em algo maior, algo que pudesse beneficiar outras pessoas. Nas semanas seguintes, comecei a dar forma a esse projeto. Conversei com a doutora Luísa, que se entusiasmou com a ideia e se ofereceu para dar suporte psicológico ao grupo. Falei com a doutora Gabriela, que sugeriu incluir orientação legal básica para mulheres enfrentando situações similares à minha. Encontrei um espaço acolhedor para os encontros, uma sala nos fundos do restaurante Sabor do Mar, cujo proprietário, senhor Manuel, ficou tocado com minha história e ofereceu o espaço gratuitamente. Batizei o grupo de Renascer, um nome que capturava perfeitamente o processo que eu mesma havia vivido e que esperava facilitar para outras mulheres. Criei folhetos simples, que distribuí em consultórios médicos, salões de beleza, academias. Cíntia me ajudou a criar uma página discreta nas redes sociais, onde compartilhávamos informações sobre os encontros e mensagens motivacionais. O primeiro encontro do grupo aconteceu numa quarta-feira à noite, 3 meses após o fatídico dia da banheira. Eu estava nervosa, insegura sobre minha capacidade de liderar algo assim, de falar publicamente sobre experiências tão íntimas e dolorosas. Mas quando as primeiras mulheres começaram a chegar, 5, depois 8, depois 12, percebi que não precisava ter todas as respostas. Precisava apenas criar um espaço seguro onde pudéssemos compartilhar, aprender umas com as outras, apoiar-nos mutuamente.
Sentadas em círculo com xícaras de chá nas mãos e a luz suave do final de tarde entrando pelas janelas do restaurante, comecei contando minha história. Não a versão dramatizada que circulava pelo condomínio, mas a verdade crua, com todas as suas nuances. A dor da descoberta, a raiva fria que me consumiu, o plano meticuloso de vingança, mas também o processo de cura, de autodescobrimento, de reconstrução que veio depois. Quando terminei, houve um momento de silêncio profundo. Então, uma a uma, outras mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias. Histórias de traição, sim, mas também de abuso, de negligência, de relacionamentos que as diminuíam em vez de elevá-las. Histórias de mulheres que, como eu, estavam tentando reconstruir suas vidas a partir dos escombros de sonhos despedaçados. Houve lágrimas naquela noite, mas também risos, momentos de reconhecimento mútuo, de solidariedade feminina em sua forma mais pura. Quando o encontro terminou, depois de quase 3 horas que pareceram passar em um instante, senti que algo significativo havia começado ali. Não apenas para as mulheres que participaram, mas para mim mesma. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de propósito renovado. Parada na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade, refleti sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Da dor devastadora da traição à vingança calculista, do vazio que se seguiu à redescoberta de mim mesma. E agora, esse novo capítulo, onde minha experiência pessoal se transformava em algo maior, algo que poderia tocar e possivelmente transformar outras vidas. A banheira que um dia foi cenário da minha humilhação agora não existe mais, substituída por um espaço novo, criado inteiramente por mim e para mim. Da mesma forma, a mulher que um dia definiu seu valor pelo sucesso de seu casamento não existe mais. Em seu lugar, há uma Renata mais forte, mais sábia, mais compassiva, não apesar da dor que viveu, mas por causa dela. Talvez seja esse o verdadeiro significado de renascer. Não apenas sobreviver à destruição do que éramos, mas usar os fragmentos para construir algo novo, algo mais autêntico, algo inteiramente nosso. Como a fênix que surge das próprias cinzas, mais forte e mais bela do que antes. Naquela noite, adormeci com uma certeza tranquila. A vingança pode ter sido doce, mas a verdadeira vitória não foi o momento em que confrontei Rogério e Bianca. Foi cada pequeno passo que dei desde então em direção a mim mesma, a mulher que sempre fui destinada a ser. E assim termina minha história. Uma jornada que começou com a dor da traição e culminou em um renascimento completo. Quando descobri que meu marido Rogério estava me traindo dentro da nossa própria casa, usando a banheira que eu havia escolhido com tanto carinho para seus encontros com Bianca, algo dentro de mim se quebrou de uma forma irreparável. Mas das rachaduras dessa dor surgiu uma luz, a luz da minha própria força, que eu nem sabia que existia. A vida tem essa forma curiosa de nos surpreender. Achamos que conhecemos nosso caminho, que entendemos nossos relacionamentos, que temos controle sobre nosso destino. E então, em um instante, tudo muda. Um brinco esquecido próximo ao ralo da banheira. Um perfume diferente nas toalhas. Uma câmera escondida que revela verdades que preferíamos não conhecer. Quando vi aquelas imagens pela primeira vez, Rogério e Bianca na minha banheira, usando meus produtos, rindo e se amando no espaço que eu havia criado com tanto carinho, pensei que nunca me recuperaria. A dor era física, como um punho apertando meu coração, roubando meu ar, obscurecendo minha visão do futuro. Mas a dor, por mais intensa que seja, não é eterna. Ela se transforma. No meu caso, transformou-se primeiro em uma raiva fria, calculista, que me levou a planejar meticulosamente minha vingança. A poção na banheira, a confrontação dramática, o momento em que finalmente recuperei minha voz e meu poder. Lembro do rosto de Bianca naquele dia, vermelho pela reação alérgica, mas também pela vergonha ao perceber quem eu era, ao entender completamente a extensão de sua traição. Lembro do choque no rosto de Rogério, quando entrei na sala com Jonas, Cíntia e doutora Gabriela, quando ele percebeu que seu mundo de mentiras estava desmoronando à sua frente.
Aquele momento de vingança foi doce, não posso negar. Ver os dois enfrentarem as consequências de suas ações, verem seu plano secreto de desviar meu dinheiro para abrir um negócio juntos ser exposto, perceberem que não sairiam impunes de suas traições, houve uma satisfação profunda nisso. Mas a verdadeira vitória, o verdadeiro triunfo da minha história não foi esse momento. Foi o que veio depois. A limpeza minuciosa do banheiro com Cíntia e Jonas, removendo cada vestígio físico da traição. A reforma completa do apartamento, transformando cada espaço para refletir minha nova identidade. As sessões com doutora Luísa, onde gradualmente reconstruí não apenas minha vida prática, mas minha relação comigo mesma. Foi a parceria na farmácia Saúde Total, onde finalmente dei voz às ideias que havia mantido em silêncio por anos. Foi o mural de sonhos na parede da sala, onde comecei a visualizar um futuro inteiramente meu, não mais definido por um casamento ou pelas expectativas de outra pessoa. E talvez o mais significativo foi a criação do grupo Renascer no restaurante Sabor do Mar. Transformar minha dor pessoal em algo maior, algo que pudesse ajudar outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho de cura e reinvenção. Essa foi a verdadeira alquimia, a verdadeira transformação do chumbo em ouro. 3 meses depois daquele dia fatídico, posso dizer honestamente que sou mais feliz, mais completa e mais autêntica do que jamais fui durante meu casamento. Não porque a traição foi uma bênção disfarçada. A dor foi real, a perda foi real, o luto por um futuro que nunca existiria foi real, mas porque a adversidade tem esse poder estranho de nos revelar a nós mesmos, de nos mostrar recursos internos que nem sabíamos que possuíamos. Aprendi que sou mais forte do que imaginava, que posso enfrentar o pior que a vida tem a oferecer e ainda encontrar motivos para sorrir, para sonhar, para acreditar no futuro. Aprendi que nossa capacidade de reinvenção é praticamente infinita, que podemos, como a fênix, renascer das nossas próprias cinzas, mais fortes e mais sábios do que antes. Aprendi também sobre perdão. Não necessariamente perdoar Rogério ou Bianca por suas ações, mas perdoar a mim mesma por não ter visto os sinais antes, por ter aceitado menos do que merecia, por ter permanecido em um relacionamento que já não me nutria. E aprendi sobre comunidade, sobre como amigos verdadeiros como Cíntia, família como meu irmão Jonas e até mesmo vizinhos como Augusto podem formar uma rede de apoio que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Sobre como compartilhar nossas histórias, mesmo as mais dolorosas, pode criar conexões profundas e significativas com outras pessoas que estão passando por experiências similares. Se você está assistindo isso e se identifica com qualquer parte da minha história, se você também foi traída, se está tentando reconstruir sua vida após um divórcio, se está lutando para redescobrir quem é depois de um relacionamento que a diminuiu, quero que saiba que não está sozinha, que há um caminho adiante, mesmo quando parece impossível enxergá-lo, que a dor que você sente agora não é o fim da sua história, mas possivelmente o início de um capítulo muito mais autêntico e gratificante. Produzir este vídeo para o canal Vingança do Dia não foi fácil. Reviver cada momento dessa jornada, expor minha vulnerabilidade, compartilhar os detalhes mais íntimos da minha dor e da minha cura, tudo isso exigiu coragem e um compromisso profundo com a verdade. Fiz isso na esperança de que minha história possa servir como um farol para alguém que está navegando em águas tempestuosas similares às que enfrentei. Se essa história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas reais que, como eu, enfrentaram traições, decepções, momentos de ruptura, mas também momentos de renascimento, de descoberta, de força inesperada. Deixe seu like neste vídeo e, mais importante, compartilhe nos comentários sua própria experiência. O que ressoou com você na minha história? Você já viveu algo semelhante? Como encontrou forças para seguir em frente? Seus comentários não apenas me ajudam a sentir que valeu a pena expor minha vulnerabilidade, mas também podem ajudar outros espectadores que estão passando por situações similares. De onde você é?
O que achou da minha forma de lidar com a traição? Você teria feito algo diferente? Cada comentário seu é uma forma de construirmos juntos uma comunidade de apoio, de compreensão mútua, de crescimento coletivo. Produzir conteúdo diário de qualidade como este exige tempo, dedicação e recursos. Se você valoriza estas histórias e gostaria de ver mais vídeos como este no canal, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção e continuar trazendo histórias impactantes todos os dias. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para que possamos continuar este trabalho. Assista também aos outros vídeos do canal, histórias de superação, de vingança, de reconstrução. Narrativas que, como a minha, começam na dor, mas não terminam nela. Histórias que nos lembram da incrível resiliência do espírito humano, da nossa capacidade de transformar até mesmo as experiências mais devastadoras em oportunidades de crescimento. Agradeço do fundo do coração por você ter dedicado seu tempo a ouvir minha história, por ter caminhado comigo nessa jornada desde a descoberta da traição até a criação do grupo Renascer, por ter testemunhado minha transformação de uma mulher traída e ferida para uma mulher empoderada, dona de sua própria narrativa. E lembre-se, sua história também importa. Sua dor é válida, mas não é seu destino final. Você também pode renascer das cinzas de relacionamentos fracassados, de traições, de decepções. Você também pode descobrir dentro de si uma força que nem sabia que possuía. Até o próximo vídeo aqui no canal Vingança do Dia. Não esqueça, inscreva-se, deixe seu like, comente e, se puder, apoie nosso trabalho pelo Valeu Demais. Juntos estamos construindo não apenas um canal, mas uma comunidade de pessoas que transformam dor em poder, fraqueza em força, finais em novos começos.